Fala galera, tudo bom? Daniel aqui. Então, vou estar respondendo algumas perguntas aqui que o Otacílio me mandou para ajudar aí a comunidade. E se eu puder ajudar de alguma forma, por favor, me façam saber e eu vou estar bastante grato. Eu sempre estou apto a ajudar a comunidade como eu puder. Bom, como eu já falei, meu nome é Daniel, sou do canal HeroClix Brasil também, ali do YouTube. A gente tem um canal. Eu e o Pintos, a gente fez bastante vídeo ali para ajudar a comunidade que está principalmente começando. É, eu comecei no. Eu conheci o HeroClix através do Thiago Bellani, né? Que eu acho que quase todo mundo conhece. Ele é um dos melhores jogadores que a gente tem aí no cenário. A gente jogava uns card games e em 2020, final de 2019 ali, ele me apresentou o jogo. Eu gostei bastante, só que o problema é que foi quase chegando com a pandemia, então a gente não pôde jogar muito presencial. Mas a gente, online, a gente conseguiu jogar bastante. Foi também ali conheci o Pinto, né, que ele sempre ajudou bastante a comunidade. Também eu ia quase sempre ali para Itajaí, como está aqui perto de Floripa, para aprender a jogar. E eu fui gostando do jogo cada vez mais. Aqui, a minha estratégia para o Pulp, já que aqui a gente só joga Pulp, aqui a minha estratégia estava meio marcada em Floripa. Até dou um salve pro Otacílio ali, que ele não soltou um review da She-Hulk lá, que é a minha peça-chave do time. Basicamente é o desconhecido, assim, porque o pessoal olha para o time e não sabe muito o que faz, porque eu jogava com muita peça que ninguém jogava. Eu gosto muito de jogar de off-meta, e jogar de off-meta tem suas vantagens, principalmente no HeroClix, porque como tem que fazer muita coisa e muitas ações, então se tu não conseguir levar muito o... Se tu esquecer de alguma coisinha ou outra, pode ser muito prejudicial para o outro. Então eu basicamente masterizei bastante meu time. Um, e, eu, e eu sempre praticamente gosto de jogar nesse nível de formação, com bolo, algum táxi carregando e fazendo alguma free action de bater, que é o que basicamente ele fazia. Eu jogava com Poison Ivy, She-Hulk, o Mutano, para que é o que carregava, e o Kazar mais a Medicine, que também ajudava a carregar. E Spider para ficar trocando dado, porque ou eu fazia um ataque muito forte, ou eu fazia ele errar, então a minha resposta depois de um ataque era muito forte, eu conseguia cobrir o mapa inteiro. A She-Hulk com o sidestep ela conseguia tirar a barreira, depois ela conseguia bater muito bem. Então, e eu pulava com. Tinha Black Cat também que impediu o PC dos oppose, né? Então era tudo muito chatinho de fazer assim. Bom, como foi a preparação para o Nacional Pulp? Então, aqui a gente só joga Pulp, né? Então, eu decidi que para o Nacional faltava, sei lá, umas 3 semanas para o Nacional. Eu não ia, eu realmente não ia, mas assim, o pessoal aqui insistiu bastante para eu ir e me ajudaram muito, tanto o Belani quanto o Ronei. O Ronei me ajudou bastante, em termos de passagens e tudo mais, né? Porque ele é dessa área. Mas mesmo assim, eu sempre tinha na cabeça que eu queria ajudar eles. Então, assim, eu basicamente não parei de treinar. A gente jogava praticamente de 1, 2 vezes na semana. Eu, pelo menos, né? Eles eu acho que jogaram até um pouco mais. Mas eu sempre tinha em mente que se eu levasse o meu time, eu sabia que eles iam cair na bait que eu fazia, né? Porque ela é meio escondida, assim. Então, eu sempre tive em conta que uma coisa que eu sempre fiz é sempre jogar com o mesmo time, eu não mudei o time. No máximo uma peça que eu ia tirar ou outra, mas a base do time sempre era a mesma. Então isso me ajudou a errar menos na hora da competição. Eu sempre basicamente faço isso, eu decido um time, eu jogo com ele, porque se tem uma coisa que eu aprendi no HeroClix e eu acho que alguns dos card games não é nem quando tu ganha, não é quando tu acerta mais, mas eu acho quando tu erra menos, porque tu pode acertar a jogada e o dado te trair. Mas se tu errar menos nas jogadas, também pode acontecer com o outro, entendeu? E como eu tinha bastante coisa que fazia sem rolar dado, tipo a She-Hulk, o dado da Spider, então foi uma estratégia que eu adotei e segui ela a risco, basicamente. Isso foi fez eu me preparar melhor para o campeonato. Bom, aqui na quarta pergunta fala que você foi o vice
no Nacional Pulp, tendo um desempenho fantástico, comente quais suas partidas considerou mais emocionante ou importante. Bom, eu vou separar entre emocionante e importantes. Eu acho que eu vou citar de duas a três. Eu acho que a mais emocionante que eu tive na semifinal contra o Andrew, porque eu acho que eu fiz as jogadas certas, só que deu tudo muito certo para ele num turno e ele varreu duas peças importantes minhas e eu rolei o dado muito, muito, muito mal, o dado da She-Hulk. Se eu tivesse tirado de 3 a 6, ele não teria feito nada no turno e eu teria praticamente limpado uma outra peça dele. Ele estava jogando com aquele time de Moon Knight, que é bem difícil de deitar. E foi uma partida de 70 a 75. Então, no final do jogo, e ele começou a acertar muito ataque, até ataques difíceis, assim, de, sei lá, para 7, 8 ou mais, assim. E eu não estava conseguindo responder, eu só consegui matar mais uma peça dele e tive que sair correndo, daí eu tive que ficar correndo no mapa, assim. É, mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Ele também errou depois no final uns ataques que eram bem fáceis, mas essa partida eu pensei realmente que eu não ia conseguir levar, mas no final deu certo. Partidas importantes, assim, teve no Suíço, teve uma partida minha com o Belani que basicamente quem ganhasse ali já estava no top 8 de certeza, garantido. Quem perdesse ia ter que jogar pelo menos mais uma partida para decidir. E eu acabei perdendo por 10 pontos, porque foi uma misplay minha lá de ter visto a pontuação da peça errada. E a partida seguinte, contra o Diego Cambará, se eu não ganhasse, eu não passava. E foi uma partida onde, cara, deu tudo errado para mim. Tava dando muita coisa errada. Eu, errei uns dados de 6, 5 ou mais, duas vezes. Ele conseguiu responder muito bem, matou umas peças importantes minhas num ataque só. Foi assim, eu tava bem preocupado. E se eu não ganhasse, não passava pro top, porque eu tinha muito pouco ponto. Então, assim, eu diria que essas são as mais emocionantes e importantes que eu tive. Daí, claro, teve outros jogos, tipo, o jogo do top 8 com a Tamara foi um jogo bem tenso também. Mas, e a final com o Belani, meio que ele só passou o carro em mim, mas eu destacaria essas 2 a 3 partidas que foram bem emocionantes e importantes. Bom, quinta pergunta aqui: qual sua leitura do cenário do HeroClix Brasil, no Brasil? Você acredita que os formatos Pulp Silver ou Silver desempenhados dentro das ligas se manterão sendo mais jogados quando comparados com o 300 Modern padrão? Você acredita que a presença menor do Modern competitivo do país prejudica de alguma forma? Tá, vamos separar por partes aqui. A leitura do cenário do HeroClix no Brasil, eu acho que ela é pequena, porém forte. É, e quando eu digo forte, e a gente está falando de competitivo, eu acho que aqui a gente tem grandes jogadores, né? O, eu acho que a maior expressão que a gente já teve foi com o Cupim, né? Que ele ficou top 1 num dia lá no Mundial, no Suíça. Depois acho que ele chegou a pegar top 8 ou top 16, alguma coisa do gênero. Mas ele não, assim, em termos de gameplay, ele não perdia para ninguém que estivesse lá. Ele perdeu para grandes jogadores. Um ano eu lembro que ele perdeu para o Adam Freeman, que eu acho que chegou a ser campeão, já foi campeão mundial. Outro ano ele ganhou de outros grandes jogadores, tipo o Stone Brock, que também já foi campeão mundial. Então, assim, e hoje a diferença dele para a gente, assim, de gameplay não tá tão elevada, assim, eu acho que a gente consegue jogar no mesmo nível. Eu só estou equiparando porque eu acho que se a gente jogasse lá, todo o pessoal que foi bem no Nacional aqui, eu acho que poderia ir bem no Nacional lá também, tanto no Mundial ou no Nacional, algum campeonato mais importante. Então, eu acredito que o cenário aqui ele é pequeno, porque, cara, muito encargo, muitas taxas, é difícil de comprar peça, e lá eles têm mais acesso a peças, porém, eu acho que em termos de nível não é tão diferente assim. Tirando alguns 5, 6 jogadores lá que são muito fora da curva, e que teria que ainda jogar com eles para saber, mas fora isso, não acredito que não seja muito diferente. Eu acredito que o formato Pulp ou Silver, assim, eu não jogo Silver, eu não conheço as ligas, aqui a gente só joga Pulp. Mas eu não digo que o Pulp é o futuro, o Pulp é o presente, tá? Eu acho que se não fosse o Pulp, o cenário competitivo do HeroClix em geral teria morrido muito. Aqui em Floripa a gente não estaria jogando, tá? Não estaria jogando.
Esse foi a melhor coisa que eles puderam ter feito. Eu só voltei porque existe esse formato. Eu parei de jogar em 2022, eu fiquei só jogando alguns card games porque não tinha competição. Eu gosto de competir e dificilmente tem competição. Agora a gente teve o Nacional, mas, pô, o outro campeonato grande que a gente teve foi o Open há 2 anos atrás, entendeu? Então, o Pulp, pelo menos agora, aqui em Floripa, agora a gente já tem liga, que é só Pulp. Tá vindo bastante jogador jogar, porque é um formato muito barato, então tudo tem peça. E eu vou falar que o que o Belani fala para mim, ele é o formato mais acessível. Ninguém tem desculpa de falar que é pay to win. Não tem como. Porque todo mundo tem acesso a todas as peças. A peça mais cara que eu já vi no Pulp custava US$ 19, que ninguém usava, que era o Manifold. Depois de tudo, o máximo era US$ 8. Então, assim, não tem desculpa para falar, pô, o time do cara é caro. Tu também consegue comprar, entendeu? Então vai muito mais de montar time, gameplay e habilidade. Eu acredito que o Silver eu não vou falar nada porque eu não conheço. Eu particularmente não gosto de jogar Silver, tá? Mas assim, eu acho que o Pulp, ele é o formato do presente, assim, foi a melhor coisa que eles poderiam ter feito. É. E, e eu acho que sim, ele não vai tomar o lugar do Modern, porque eles precisam vender peça, né, ao Skids, mas eu acredito que hoje, se eu não me engano, o Pinto falou para mim que hoje o Pup é o formato mais jogado do mundo, né? Então, justamente por isso, porque ele traz uma galera e o Modern ele tá meio zoado em alguns aspectos. Eu já vi alguns grandes jogadores, acho que foi o Freeman mesmo que falou pro Pinto, falou que ele não joga Modern porque tá tudo muito estranho, assim, tipo, muito overpower. Sai rata atrás de rata, porque eles fazem peças muito estranhas, tá ligado? Muito fortes. Então, eu acho que o Pup ele é mais balanceado. E a última parte da pergunta, se eu acredito que a presença menor no Modern competitivo no país nos prejudica de alguma forma, sim, mas eu acho que prejudica, porém não só pelo tema de ser pequeno, é porque tudo aqui é um pouco mais difícil no Brasil, entendeu? Quem pode comprar as peças vai comprar. O problema é que é muito mais fácil tu montar um torneio Pulp do que um torneio Modern. E vai atrair mais gente o Pulp do que o Modern, entendeu? Então, quem quer jogar Modern, eu sei que algumas outras comunidades eles não gostam de jogar, mas quem gosta de jogar Modern, por exemplo, vai jogar, entendeu? Eles vão jogar no online, vão treinar no online. Só que o que acontece? Tem uma coisa que a gente chama de prática, né? Então, assim, se não tem a prática de ficar jogando até no presencial, a gente pode jogar online. Então, mas não vai ser igual do que jogar presencial, mesmo a gente jogando online. E isso eu vejo muito refletido nos campeonatos. Então, eu acho que nisso prejudicaria a gente bastante, porque tá lá cara a cara com o oponente, tu não pode ficar voltando tantas jogadas, é muito, muito diferente, entendeu? Então, eu acredito que sim, sim, prejudica o país. Como eu falei anteriormente, em termos de técnica, a gente não perde nada para os americanos, tá? Que eu acho que depois os americanos têm acho que o México é muito forte, os canadenses também, mas assim, eu acho que a gente bate pau a pau com eles, não, né? Eu vejo alguns campeonatos fora a galera fazendo muita misplay, sem saber de regra. Muitas regras têm perguntas umas paradas para os juízes muito, muito básicas. Então, assim, eu acredito que é só treino mesmo e a gente não tem tanta coisa presencial aqui no competitivo. Então, eu acredito que sim, prejudica sim. Bom, qual é a minha visão sobre jogar, competir e treinar em plataformas online? Bom, basicamente, quem gosta do jogo e não joga online, e quem gosta de competir e não joga online, tá errado, sinceramente. Me desculpem a franqueza. Por quê? Eles vão ficar falando, mas não é igual. Óbvio que não é igual. Mas se tu gosta do jogo, tu gosta das mecânicas do jogo, lá tu não tem como falar que tu não pode montar um time bom, porque tu tem todo acesso a todas as peças do jogo. Então, pô, tu pode fazer todos os combos que a galera lá fora tá usando, todos os que tu quiser treinar, todos que tu quiser treinar contra, porque tu pode pedir para algum colega teu ou até jogar sozinho e falar, pô, faz aquele time que eu quero jogar contra o meu, para ver o que que dá. Tu pode usar todos os mapas do jogo, assim, ó, né? Eu acho que se tu gosta de competir, tu tem que jogar. Daí, pô, tem o TTS que tá bem atualizado, o Roll20 é muito fácil de jogar, tu consegue jogar com o pessoal lá de fora. Então, eu recomendo fortemente que treinem online, tá? E se precisarem de alguma ajuda, eu posso ajudar. O pessoal aqui é super receptivo, todo mundo ensina a galera a jogar e tudo mais.
Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que, primeiro, que esse jogo, e em alguns outros jogos, o que eu mais cultivei não foram experiências do jogo em si, foram amizades. E hoje eu posso dizer que as amizades que eu tenho são muito mais que amizades, são o pessoal aqui são, recitando o Dominique Toretto, né? Se não tenho amigos, tenho família, basicamente, porque a gente se dá muito bem aqui. Eu vejo que em outras comunidades não se dão tão bem, e eu fico bem triste com isso, tá? Porque aqui a gente se ajuda pra caramba, não só no jogo, né? Tipo, acho que a gente transcendeu isso. Então, eu, dentro do jogo, eu acredito que chega a ser secundário, né? Algumas coisas, porque a gente é tão amigo e a gente se conheceu dentro do jogo. Só que a gente quer sempre o bem um do outro. Obviamente que a gente quer, quando estiver jogando com o outro, a gente vai fazer aquela competição sadia. É isso que eu quero dizer para vocês. Fazer essa competição sadia. Competir é importante na vida de cada pessoa. Porém, faça isso de uma forma boa. Não queira ganhar de qualquer forma ou passar por cima de ninguém, porque só vai. Cara, isso é tipo meio que acaba sendo só um jogo. E eu vejo algumas outras pessoas fazendo isso e ficando um pouco para trás, assim. Eu não curto muito. Então, se pudesse dar um conselho, seria isso. Seja amigo da galera, jogue, compita, queira ganhar, mas depois disso, sejam amigos, né? Porque a comunidade já é pequena demais para a gente ficar se desgringolando cada um para o seu lado, beleza? Bom, galera, foi isso. Se eu puder ajudar em qualquer coisa, podem me chamar no privado. A gente tem um outro canal que ajuda a jogar também, que é o HeroClix Brasil. Qualquer pessoa que queira aprender, fazer time, qualquer coisa, a gente tem uma comunidade aqui em Floripa que é bem legal, a gente ajuda, ou se o pessoal é daqui mesmo, da região que está ouvindo isso ou lendo, a gente ajuda o pessoal a jogar, tá? Hoje a gente aqui, como eu disse, jogamos PUP, então é um formato bem de boa de entrar, beleza? Galera, valeu aí pelo espaço cedido para mim, tá bom? Qualquer coisa, tamo aí. Tô aqui para somar para a comunidade. Valeu.